Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. No vídeo de hoje vamos falar sobre os ferros fundidos, ou seja, os materiais ISO-K. Na verdade, este vídeo é um das séries onde falamos sobre a classificação dos materiais. Então, se não quiser perder nada, já se inscreve no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo e vem comigo. Vamos falar hoje então sobre os materiais ferro fundido ISO-K. Os códigos MC já foram explicados no primeiro vídeo. Se você não viu, eu vou deixar o link nos cards para você. Os códigos MC para ferro fundido são os seguintes: ferros fundidos maleáveis K1.1 até K1.2 e ferros fundidos cinzentos K2.1 até K2.3. Ferros fundidos nodulares, que vai do K3.1 ao K3.5, ferros fundidos vermiculares, que vai do K4.1 ao K4.2 e por último os ferros dúcteis altos temperados, que vai do K5.1 até o K5.3. O que é ferro fundido ISO-K, afinal? Há 5 tipos principais de ferros fundidos, como já mencionado, os ferros fundidos cinzentos, os maleáveis, os nodulares, os vermiculares e os dúcteis altos temperados. O ferro fundido é uma composição de ferro mais carbono, com um percentual de silício de 1 a 3% relativamente alto. O teor de carbono é acima de 2%, o qual é a solubilidade máxima de carbono na fase austenítica. O cromo, molibdênio e vanádio formam metais mais duros que aumentam a resistência e a dureza, porém reduzem a usinabilidade. Qual é a usinabilidade em geral dos ferros fundidos? Bom, trata-se de um material com cavacos curtos e com um controle de cavacos na maioria das condições. Tem a sua força de corte específica entre 790 e 1350 newtons por milímetro. A usinabilidade com velocidades mais altas, especialmente em ferros fundidos com inclusões de areia, cria um desgaste abrasivo. Ferros fundidos nodulares, ferros fundidos vermiculares e ferros fundidos dúcteis aos temperados requerem atenção extra devido às diferentes propriedades mecânicas e à presença de grafite na matriz, comparado aos ferros fundidos cinzentos normais. Geralmente, os ferros fundidos são usinados com tipos negativos de pastilha que proporcionam arestas robustas e aplicações seguras. Os substratos de metal duro devem ser duros e as coberturas devem ser do tipo óxido de alumínio, espesso para boa resistência ao desgaste por abrasão. Os ferros fundidos geralmente são usinados sem refrigeração, mas também podem ser usinados em condições com refrigeração para manter a contaminação por poeira de carbono e de ferro ao mínimo. Além disso, há classes disponíveis que atendem aplicações com uso de refrigeração. Qual a influência da dureza dos ferros fundidos na usinagem? Bom, a influência da dureza relacionada à usinabilidade para ferros fundidos seguem as mesmas regras de qualquer outro material. Por exemplo, ferros dúcteis aos temperados e ferro fundido vermicular, bem como o ferro fundido nodular, possuem dureza de 300 até 400 brínios. Já o ferro fundido maleável e ferro fundido cinzento, em média de 200 a 250 brínio. O ferro fundido pode atingir uma dureza acima de 500 brínio em taxas de resfriamento rápidos em que o carbono reage com o ferro para formar um carboneto de ferro cementita, ao invés de estar presente como livre de carbono. Os ferros fundidos brancos são mais abrasivos e difíceis de usinar. Vamos falar sobre os tipos de ferros fundidos então. Primeiramente, os ferros fundidos maleáveis, que vai do K1.1 até K1.2, e ferros fundidos cinzentos, que vai do K2.1 até o K2.3. Como podemos definir esses ferros fundidos então? Bom, os ferros fundidos maleáveis são produzidos a partir de uma matriz de ferro quase branca, que é termicamente tratada em 2 etapas, produzindo uma estrutura de carbono temperado, mais ferrita, mais perlita, obtendo assim grãos de grafite irregulares quando comparados à estrutura lamelar mais propícia à quebra dos ferros fundidos cinzentos. Isso significa que o material maleável é menos sensível às trincas e seus valores para resistência à ruptura e alongamento são maiores. Os ferros fundidos cinzentos têm o grafite na forma de flocos típicos e as principais características são baixa resistência a impactos, ou seja, um comportamento quebradiço, boa condutividade térmica, menos calor quando o motor opera e baixo calor no processo de corte, boas propriedades antivibratórias e também absorve as vibrações no motor. Algumas peças comuns deste tipo de material são mancais de eixo, rodas para trens, fixações de tubulações e engrenagens de alta resistência. Peças fabricadas com ferro fundido cinzento incluem frigideiras, blocos de motores, cilindros para compressores, engrenagens e carcaças de caixas de câmbio. Qual a usinabilidade
usinabilidade desses tipos de materiais? Bom, os ferros fundidos maleáveis possuem uma resistência à tração mais alta se comparado ao ferro fundido cinzento, e ambos assemelham-se ao ferro fundido nodular quanto à usinabilidade. Porém, os dois têm excelentes propriedades de usinabilidade. Em geral, o ferro fundido com uma estrutura perlita aumenta o desgaste por abrasão, enquanto as estruturas ferríticas aumentam o desgaste por adesão. Os ferros fundidos cinzentos têm baixa resistência a impactos, geram baixas forças de corte e a usinabilidade é muito boa. O desgaste é criado no processo de corte somente por abrasão. Não há desgaste químico. Os ferros fundidos cinzentos geralmente têm liga com cromo para melhorar as propriedades mecânicas. Quanto maior a resistência, menor será a usinabilidade. Vamos falar agora sobre os ferros fundidos nodulares, que são os ferros que vão do K3.1 ao K3.5. Bom, esses ferros fundidos nodulares têm grafite com formato esférico, e as principais características são boa rigidez, boa resistência a impactos, que é igual a um material tenaz, porém não quebradiço. Ele tem boa resistência à tensão, propriedades antivibratórias são ruins, não absorve vibrações do motor. A condutividade térmica também é ruim, gerando assim mais calor no processo de corte. Comparado ao ferro fundido cinzento, o grafite no ferro fundido nodular aparece na forma de nódulos, o que contribui para propriedades de tração mais alta e maior tenacidade. Algumas peças comuns que vão o ferro fundido nodular são cubos, tubulações, rolos, coletores de escapamento, virabrequins, carcaças de diferencial, capas de mancal, coletor de escapes, carcaças turbocompressores, disco de embreagens e volantes. As carcaças de turbocompressores e coletores de escapamento geralmente são feitas de ferro fundido com liga de silício mais molibdênio, que é mais resistente ao calor. Quanto à sua usinabilidade, bom, os ferros fundidos nodulares têm forte tendência à formação de arestas postiças. Essa tendência é mais forte em materiais de ferro fundido nodular mais macio com alto teor ferrítico. Na usinagem de peças com alto teor ferrítico e com cortes interrompidos, o desgaste por adesão geralmente é o mecanismo de desgaste dominante. Isso pode causar problemas de escamação da cobertura. O problema de adesão é menos pronunciado com materiais de ferro fundido nodular mais duros, que possuem um teor perlítico mais elevado. Aqui, o desgaste por abrasão ou deformação plástica são mais prováveis de ocorrer. Vamos falar agora sobre os ferros fundidos vermiculares, que são os ferros do K4.1 até o K4.2. Definimos então o ferro fundido vermicular como sendo um material que pode atender às demandas cada vez maiores para resistência e redução de peso, e ainda assim manter uma usinabilidade razoável. As características térmicas e antivibratórias do ferro fundido vermicular estão entre o ferro fundido nodular e o ferro fundido cinzento. A resistência do metal à fadiga é 2 vezes maior que a do ferro cinzento. As partículas de grafite no ferro fundido vermicular são alongadas e orientadas aleatoriamente, como nos ferros fundidos cinzentos, porém são mais curtas, mais espessas e possuem arestas arredondadas. No ferro fundido vermicular, a morfologia semelhante à coral, juntamente com as arestas arredondadas e as superfícies irregulares das partículas de grafite, oferecem forte adesão entre o grafite e a matriz de ferro. Por isso, as propriedades mecânicas são aperfeiçoadas no ferro fundido vermicular, se comparado aos ferros fundidos cinzentos. O ferro fundido vermicular com um teor perlítico abaixo de 90% é mais comum. O ferro fundido vermicular é apropriado para a fabricação de motor em que os materiais mais leves e mais resistentes são necessários para absorver mais potência. O peso do bloco do motor sozinho pode ser reduzido em aproximadamente 20% comparado com um ferro fundido cinzento. Outros exemplos são cabeçotes de cilindro e discos de freio. Quanto à sua usinabilidade, os ferros fundidos vermiculares estão entre os ferros fundidos nodulares e os cinzentos, com 2 ou 3 vezes a resistência à tração dos ferros fundidos cinzentos e menor condutividade térmica. A usinagem do ferro fundido vermicular gera forças de corte mais altas e mais calor na área de corte. Um maior teor de titânio no material ferro fundido vermicular influencia a vida útil da ferramenta negativamente. As operações de usinagem mais comuns são faceamento e mandrilhamento de cilindro. Ao invés do mandrilhamento de cilindro, uma mudança de método para fresamento circular pode melhorar a vida útil da ferramenta e a produtividade. Por último, vamos falar sobre os ferros dúcteis austemperados, que vai do K5.1 até o K5.3. Os ferros fundidos austemperados formam uma família de ferros fundidos tratados termicamente. O tratamento térmico por austempera converte o ferro dúctil em ferro dúctil austemperado, cujas características incluem excelente resistência, tenacidade e fadiga. O ferro dúctil austemperado é mais robusto por peso unitário do que o alumínio e é tão resistente ao desgaste quanto o aço. Os valores de resistência à tração e elasticidade são 2 vezes a
do ferro dúctil normal. A resistência à fadiga é 50% maior e pode ser aprimorada pelo shoot peening ou laminação por filete. As fundições de ferros dúcteis aos temperados estão cada vez mais substituindo as fundições e forjamento em aço, fabricação soldadas, aço carbonado e alumínio, devido ao desempenho superior. Seu uso predominante é na indústria automotiva, onde é usada para suspensão e peças de transmissão e assim por diante. Ele também é usado nos setores de energia, de mineração e de construção. Quanto à sua usinabilidade, pode-se esperar uma redução de 40 a 50% na vida útil da ferramenta comparada ao ferro fundido nodular. A resistência à tração e a ductibilidade do ferro dúctil auto-temperado estão próximas do aço, mas o processo de formação dos cavacos classifica o ferro dúctil auto-temperado como um ferro dúctil por conta da formação de cavacos segmentados. A microdureza do ferro dúctil auto-temperado é mais alta quando comparada aos aços de dureza semelhantes. As classes do ferro fundido dúctil auto-temperados mais altas contêm partículas duras na microestrutura. As altas cargas térmicas e mecânicas devido à resistência e ductibilidade concentram o desgaste próximo à aresta de corte, por causa do processo de formação de cavaco segmentado e desgaste na saída superior. O endurecimento durante a formação dos cavacos resulta em forças de corte altamente dinâmicas. A temperatura da aresta de corte é um fator importante para a determinação do desgaste. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Se você não assistiu os outros vídeos dessa série, por favor assiste, eu vou deixar aqui o link nos cards. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.